Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo, Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde você está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore comigo, ore conosco ao Deus da vida, ao Senhor que dá vigor à nossa vida. Oremos. Ó Jesus vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia extraído de São João, capítulo 7, versículos de 1 a 2, depois saltamos para o versículo 10, depois para o versículo 25 até o versículo 30. Naquele tempo Jesus percorria a Galileia, evitando andar pela Judeia, porque os judeus procuravam dar-lhe a morte. Estava próxima a festa dos tabernáculos, quando os seus parentes subiram a Jerusalém para irem à festa, e ele subiu também, não às claras, mas em segredo. Diziam então algumas pessoas de Jerusalém: não é este homem que procuram matar? Vede como fala abertamente e não lhe dizem nada. Teriam os chefes reconhecido que ele é o Messias? Mas nós sabemos de onde é este homem, e quando o Messias vier, ninguém sabe de onde ele é. Então, em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. No entanto, eu não vim por minha própria vontade, e é verdadeiro aquele que me enviou, e que vós não conheceis. Mas eu conheço-o, porque dele venho, e foi ele que me enviou. Procuravam então prender Jesus, mas ninguém lhe deitou a mão, porque ainda não chegara a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho, por nós, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje achei mais fácil ler aqui o Evangelho a partir do telemóvel por causa dos cortes que a liturgia faz neste dia. Mas uma questão premente e importante da leitura que acabamos de ouvir neste dia é a questão da identidade de Jesus. Ontem, se a memória não me engana, eu fiz alguma referência a esse respeito da identidade de Jesus. A identidade de Jesus é uma questão fundamental nos Evangelhos, ou seja, tanto no Evangelho de São Marcos, como de São Mateus, como de São João, como de São Lucas. A questão da identidade de Jesus é sempre um problema. Em São Lucas encontramos toda a questão com Herodes, toda aquela. Em Mateus também encontramos essa mesma questão. E a verdade é que é uma questão que ainda hoje, passados 2000 anos, continuamos com este debate, com esta discussão do ponto de vista teológico, do ponto de vista sociológico. Mas nós que acreditamos em Jesus, que acreditamos na Palavra de Deus, nós declaramos literalmente: Jesus é Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. E, portanto, para nós, esta é uma verdade de fé, é um dogma irrefutável, uma verdade irrefutável, que não se pode negar. E, portanto, passamos desde já a perceber que a questão da identidade de Jesus é fundamental para podermos perceber se nós somos cristãos ou não. E passo a explicar. Quem professar com a sua boca que Jesus Cristo, com a sua língua que Jesus Cristo é o Senhor, e acreditar no seu coração, então este é verdadeiramente um cristão. E atenção, não apenas quando digo professar com a boca e acreditar no coração, é toda a questão da ortopraxis, ou seja, da ortodoxia, da verdade e da prática da verdade. Portanto, a identidade de Jesus
é uma condição sine qua non, ou seja, uma condição indispensável para sermos cristãos, para acreditarmos na mensagem de Jesus. Jesus, dizia o Papa Bento XVI, não é um líder político. Jesus não é um ideologista. Jesus não é um filósofo. Jesus é Deus, e isso deve estar claro. Portanto, a perseguição por parte dos judeus, esta perseguição que já se desencadeou a partir das curas que Jesus, dos sinais que Jesus realizou, ter curado aquele paralítico no dia de sábado, e que eles acusaram de que Jesus fazia-se igual a Deus, sendo homem, e eu dizia que é uma das razões, uma das causas da condenação de Jesus à morte. Portanto, esta questão volta constantemente nas atitudes, nas palavras de Jesus, suscitam por parte dos líderes religiosos do seu tempo uma perplexidade, ao mesmo tempo uma revolta, uma falta de aceitação da mensagem de Jesus. Meu irmão e minha irmã, neste dia, estamos neste dia sexta-feira, aquilo que eu te convido realmente a guardar no coração, a acolher esta palavra e, sobretudo, a não ter medo de anunciar que Jesus é Deus. Jesus não teve medo de enfrentar os líderes do seu tempo. Jesus não teve medo de anunciar aos líderes daquele tempo que ele é a verdade. Portanto, esta verdade que foi razão da morte de Jesus, da morte dos mártires dentro da Igreja, da morte de muitos homens e mulheres que, vivendo esta relação íntima com Jesus, continuam a testemunhar a verdade que é Jesus. Esta verdade que ilumina a nossa vida e que retira a nossa vida das trevas e faz com que caminhemos na luz admirável que é o próprio Cristo Jesus. Portanto, meu irmão e minha irmã, com coragem, com ânimo, deixemos-nos iluminar. Não tenha medo. Afirma categoricamente: Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é filho de Maria. Jesus é nosso irmão. Jesus é nosso Redentor. Ele morreu por nós. E hoje, mais do que nunca, precisamos, com fé, com audácia, com coragem, anunciar esta verdade ao mundo inteiro e libertar este mundo que está cativo, que está retido nesta escuridão e nesta podridão fomentada pelo demónio. Que a palavra do Senhor ilumine a nossa vida e seja luz para a nossa vida e bálsamo para os nossos momentos de crise. O Senhor esteja convosco, que está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.